Irmãos, a paz do Senhor, nós estamos aqui mais um domingo na nossa Escola Bíblica Dominical, aqui diretamente de Piripiri, Assembleia de Deus, Missão Comadésima. Nós geralmente extraímos o áudio dessa aula e transformamos em podcasts e geralmente transmitimos as aulas, os irmãos já estão acostumados com isso, para o Facebook, e temos abençoado pessoas através disso. Nós tivemos um problema com a nossa conexão de internet e por isso não está sendo transmitido, mas o áudio a gente está pegando para manter o histórico de transmissões através das mídias sociais e tem abençoado algumas pessoas através do ensino da Palavra de Deus. Nós estamos estudando, irmãos, como todos os irmãos sabem, o primeiro trimestre de 2020. Nesse trimestre, nós estamos estudando origem, queda e redenção do ser humano. É uma lição comentada pelo pastor Claudio Andor de Andrade. Hoje ele não está mais pastoreando a igreja, mas faz parte das comissões ali da CGADB. Um homem muito gabaritado no conhecimento das Escrituras, um dos pilares da Assembleia de Deus, assim como foi o nosso grande ensinador Antônio Gilberto, que hoje já está com o Senhor. Foi um marco, um divisor de águas no ensino, na instrução da Palavra de Deus através das lições bíblicas da Escola Dominical. E nós já estudamos até então 6 lições. E nesse primeiro momento, da lição número 1 até a lição número 6, nós falamos sobre a origem do ser humano. Da lição 7 até a lição de número 11, nós falaremos sobre o processo da queda do ser humano. Porque o homem não só caiu, mas ele se aprofundou na queda e nós vamos estudar acerca disso. E nas duas últimas lições, 12 e 13, nós vamos falar sobre a esperança de redenção que há em Cristo. Ou seja, todo o conteúdo da lição que nós estamos estudando passa pela origem, passa pela queda e passa pela redenção do ser humano. Porque apesar do homem ter caído, Deus já imediatamente antevindo ou prevendo a situação do homem, e nós vamos entender isso perfeitamente, porque o homem não foi criado de forma robótica, ele foi criado livre para escolher amar ou rejeitar o amor de Deus. Assim esse homem cai, mas não fica perdido. Imediatamente o nosso Senhor, o poderoso Senhor que nós servimos, ele já prepara um processo de redenção para esta humanidade. Ou seja, como já falamos ali algumas vezes aqui, a maior tristeza que provavelmente ou certamente o homem terá ao se deparar num momento de perdição no inferno, não vai ser simplesmente o fato de estar no inferno, mas saber que existia um perdão que ele poderia ter abraçado e ele não abraçou. Ou seja, ninguém vai ser condenado simplesmente pelos pecados que cometeu, mas será condenado pelo perdão que deixou de abraçar. Imagine isso, há perdão acessível para todo e qualquer homem. E simplesmente o homem de algum modo preferiu viver a sua maneira e não abraçou esse perdão. Então o que condena o homem no final das contas não é só os seus pecados que eles cometeram, mas o perdão que ele deixou de abraçar e por isso foi sentenciado. Ou seja, havia perdão livre e acessível para todos. A aula de hoje, eu quero ministrar a aula de hoje falando sobre alguns pontos importantes. E quero destacar para os irmãos, a guisa de introdução, isso que nós já falamos, mas quero falar sobre uma definição que talvez seja polêmica e nós não vamos resolver ela em 50 minutos de aula. Que é a questão do livre-arbítrio. Nós temos algumas diferenças de posição, principalmente quando nós lidamos com alguns irmãos reformados. Até certo ponto, isso não é um problema. Talvez tenha se tornado um problema mais nos últimos anos, porque com o advento da tecnologia, o acesso a vídeos na internet, então a teologia reformada, que crê principalmente no calvinismo, se popularizou muito. E os irmãos nossos, eles têm um hábito de produzir muito conteúdo. Então se você for procurar muito conteúdo, eles têm tanto escritos, como estudos, como vídeos e uma forte divulgação. E nós ainda somos muito tímidos com relação à divulgação da forma como nós cremos. Meu objetivo aqui não é entrar em sistemas doutrinários visando a salvação, mas falar sobre aquilo que nós cremos. Então a nossa aula será dividida entre, primeiro, essa ideia da definição do livre-arbítrio. E quando a gente fala sobre livre-arbítrio, é inevitável nós falarmos sobre essa questão da liberdade que o homem tem de escolher. Falarmos sobre a soberania de Deus, ou seja, se o homem pode escolher, será que a soberania de Deus está em xeque? E falaremos também sobre a responsabilidade humana. Nós vamos falar sobre esses pontos dentro do tópico livre-arbítrio. Logo em seguida, a gente vai falar também sobre a queda do homem. Como se deu essa queda, e falaremos sobre a possibilidade de queda,
a realidade da queda e a historicidade da queda. E, inevitavelmente, toda escolha que o ser humano faz, ela resulta em consequências. E aí, a partir desse aspecto, nós vamos tratar a consequência, como foi que o homem foi afetado a partir dessas decisões, né? E aí, a primeira consequência imediata é uma perda de comunhão com Deus, né? Seguido por um distanciamento de Deus. Aí entra por consequências como morte física, morte espiritual, né? E tudo isso pautado a partir da queda do ser humano. Mas nós não ficamos sem esperança. Eu prometo ainda nesta aula encher o seu coração de esperança, lhe dizendo que embora o homem esteja diante de tudo isso, o nosso Deus proveu em seu Filho, Jesus, redenção para a nossa alma, redenção para o encontro com Ele. E nós vamos estudar tudo isso como um alerta de Deus para as nossas vidas e uma forma também de entender, porque parte de entendermos quem somos nos ajuda a entender o Deus que nós servimos, tá bom? Dito tudo isso, irmãos, eu quero primeiro convidar você que tem uma lição, se você não tem, está relatado aqui o título da lição, a dizermos juntos, com todo o vigor que você está aí, eu tenho certeza que você não está mais com sono, a falarmos o assunto da lição. Vamos junto? Oh, coisa linda. Texto áureo, se você não tem a lição, saiba que em Romanos 5 e 12, você tem condições de estar fazendo essa leitura junto com a gente. Vamos lá? Como por um homem e pelo, assim também Romanos 5 e 12. Aqui tem verdade prática. O homem perdeu oh, que maravilha, né? Nós não ficamos sem esperança, né? A leitura bíblica em classe é relatado em Gênesis, capítulo 3, a partir do versículo 1. Eu queria fazer uma leitura alternada e participativa, onde eu leio um primeiro versículo, os irmãos leem o seguinte, que diz assim: ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo. Vou logo traduzir, animais selvagens. Aqui ele usou uma tradução arque aqui, bem antiga. Que o Senhor tinha feito, que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estava nu, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Ponto. É interessante nós lermos esse texto e percebermos que, com o passar dos anos, a estratégia de Satanás não mudou, né? Ele tem gerado no coração de muitos homens esse desejo de ser igual a Deus. Tem uma proposta muito sagaz. Veja que a abordagem do inimigo das nossas almas aqui, personificado pela serpente, é uma abordagem sutil, não é provocativa, né? E às vezes a gente pensa que as coisas que vêm do inimigo das nossas almas são situações altamente claras, né? Como se o diabo se apresentasse para cada um de nós já com chifre, como a gente tem personificado através dos filmes, né? Chifre vermelho, cheio de rabo, assustando o povo.
E na realidade, são um diálogo sutil. Note que ela começa a partir de uma pergunta, começa a dialogar com a mulher. Diz, olha, é verdade que eu ouvi dizer aqui que no jardim vocês não podem comer de tudo aqui? É isso mesmo? Aí a mulher começa a explicar, diz, não, olha, a gente pode comer de tudo. O que a gente não pode é aquela árvore. É mesmo? Mas por quê? Não, porque no dia que vocês comerem dessa árvore bem aqui, o Senhor disse que a gente vai morrer. Conversa, rapaz. Conversa, morre nada. Morre não. Sabe por que ele está com medo disso? É porque no dia que vocês provarem, vocês vão ser igual a Deus, os vossos olhos vão se abrir, vocês vão conhecer o bem e o mal. Meu Deus, parece que a gente escuta esse discurso mais frequente do que a gente gostaria ou não. É exatamente isso, irmãos, que muitas vezes tem feito nós desviarmos a nossa fé. Aquela história de não tem nada a ver, isso é bobagem, Deus disse, mas não era bem assim não que Ele estava querendo dizer. É porque você tem feito uma interpretação errada das Escrituras. E aí assim a gente vai caindo nesse erro. E aí eu imaginando, e quero começar a guisa de introdução falando dessa parte, depois eu retomo esse tema. Eu imagino Adão e Eva comendo o fruto. A Bíblia não diz o que é, se associou muito através da cultura como se fosse uma maçã, mas a Bíblia não é clara, ela coloca a ideia de um fruto, apesar de eu crer na literalidade de Gênesis, e é isso também nós vamos estudar aqui. A Bíblia não diz que era uma maçã, se popularizou, estigmatizou a maçã e ficou por isso. Mas eu imagino eles consumindo o fruto e fazendo análise, né? De repente come e diz, e aí, morreu? Né? Porque a proposta de Deus é, comeu, vai morrer, né? E aí talvez a gente comece a pensar sobre a primeira coisa interessante. As consequências do pecado muitas vezes não são imediatas. Quem sabe a mente dele se voltou naquele instante para dizer, talvez eu vou comer e vou cair durinho para trás morto. E não se atentou que aquele consumo na realidade lhe gerou morte espiritual. E sabe qual é o problema da morte espiritual? Que às vezes a gente acha que está vivinho e já morreu há muito tempo. E ali não sabiam eles, mas estavam cadáveres ambulantes. Apenas o físico vivo, mas a comunhão com seu Criador já tinha se ido. Imagina também eles dizendo, e aí? Já está se sentindo como Deus? Não é porque a proposta da serpente foi, vocês vão ficar como Deus. Já estão aí discernindo tudo. E aí Adão, está aí? Tô não, Eva, e tu? Também não. E o que é que tu está sentindo? Culpa. Vergonha. E se Deus aparecesse aqui? Eu me esconderia. E foi exatamente o que o homem fez. Adão, onde tu estás? Senhor, ouvi a tua voz no jardim e temi. E aí, o afastamento de Deus gera isso. Vergonha de prestar conta com o seu Criador. E eu conversava com a minha esposa, e pensando, é muito interessante a seguinte situação. Geralmente, e você vai ver essa popularização disso muito em acidente de trânsito. Diante de um acidente de trânsito, aquele camarada que está mais ou menos errado e dá para se livrar, qual é a primeira coisa que ele tenta fazer? Fugir, né? Raramente o homem quer assumir as responsabilidades dos seus erros. Se ele tiver oportunidade, principalmente se ele já tiver errado com alguma outra coisa, ele cai fora. É tão tal que o Código de Trânsito prevê até que, tipo, se você não prestar socorro, a situação ainda se agrava mais, porque era muito comum o cabo lá tá caído e o outro cai fora, se esconder, fugir. E aí a gente arrasta na nossa alma o sentimento adâmico. Diante do erro, eu me escondo, eu oculto, eu fujo. E muitas vezes nós temos agido desse jeito para um tempo que já existe uma misericórdia de Deus. Não que aqui não existisse, você vai perceber que aqui já havia grande misericórdia de Deus. Porque o Deus que nós servimos, Ele é um Deus de juízo. E Ele sentencia Adão e Eva a prestar conta daquilo. Vocês vão ter uma série de consequências, nós vamos ver isso daqui a pouco. Mas também foi misericordioso, imediatamente já derramou sangue para vestir aquele homem. Então, diante das nossas falhas, dos nossos erros, não é a ocultação a solução, é a prestação de conta diante de um Deus amoroso, dizendo, eu errei mesmo, Senhor.
trata a minha alma, trata o meu coração. Eu não vim para me esconder, eu vim para me abrir diante de Ti. Dito isso, irmãos, eu quero tratar aqui sobre mais algumas coisas. O fato é, já lhe apresentei o que nós estaríamos estudando hoje, né? Nós estamos falando sobre a doutrina do homem, né? Especificamente a doutrina do pecado, fazendo ênfase à queda do homem. E a nossa oração é que não seja palavras apenas de conhecimento e estudo, mas que nós sejamos iluminados pelo Espírito do Senhor para nos ajudar a ministrar essa aula. Eu não quero aqui apenas jogar para vocês conhecimento teológico, né? Para que os irmãos saibam, a doutrina do homem, a doutrina do pecado é parte de um campo da teologia, do estudo, né, sistemático de teologia, uma disciplina chamada de hermatiologia, vem da palavrazinha hermate, o pecado. Dizer isso aqui é apenas para que você saiba que existe uma disciplina dentro da teologia que estuda tudo isso. Mas a aula, eu quero me voltar para a aula para aspectos práticos, porque o que vai mover a nossa comunidade de fé são aspectos práticos. O nome é hermatiologia, a doutrina do pecado. Ela tira essa definição a partir original do pecado, hermatiologia, hermatiologia, estudo do pecado. Então nós vamos começar pelo quê? O livre-arbítrio humano. E aí eu quero dizer que a primeira coisa que a gente precisa fazer é dar uma definição para isso, o que seria o livre-arbítrio. O homem, ao ser criado, ele foi dotado, preste bem atenção nisso, porque às vezes a gente olha e é comum as pessoas, mesmo que não servem a Jesus, dizer que tem livre-arbítrio. E é importante que a gente saiba fazer essa distinção, porque nem todos têm este livre-arbítrio completo, porque o pecado maculou exatamente essa questão, ou seja, o uso abusivo desse arbítrio tornou ele escravo em alguns aspectos, necessitando da liberdade em Cristo, ou seja, aquele que confessa a Cristo para que ele de fato possa ter o seu livre-arbítrio restaurado. Mas a ideia do livre-arbítrio às vezes pode parecer uma palavra complexa, mas é a livre escolha. A possibilidade de escolher. Quando Deus forma ali Adão, Eva, ali naquele ambiente do Jardim do Éden, dá-lhes todas as condições para que eles vivam, trabalhem. O trabalho também não é fruto da queda. Deus já criou o jardim para o homem trabalhar, né, zelar por ele. Mas Deus cria um ser livre. Ele não cria um robô que é obrigado a lhe amar. Ele dota esse homem de capacidade para amá-lo ou não, obedecê-lo ou não. Coloca e estabelece princípios. Eu já disse aqui que princípios de Deus é como se fosse uma cerca de proteção. Você que anda aí, eu vou dar um exemplo aqui, quando você vai para Fortaleza, você sobe ali a serra, graças a Deus que existem aquelas barreiras ali, que te dão uma certa segurança. Você olha assim e diz, rapaz, vira o ano e eu não termino de cair, se eu descer desse negócio aqui. Mas aquela cerca de proteção é um amparato, que às vezes, mesmo diante de uma situação de chuva ou à noite, por mais que o carro deslize em direção àquilo, ainda tem aquela barreira de contenção. O princípio de Deus é essa barreira de contenção que evita que nós pulemos e caiamos no precipício. De modo que toda vez que o homem desobedece ou quebra os princípios de Deus, as consequências é uma queda. Muitas vezes uma queda livre, de difícil retorno para os caminhos do Senhor. E apesar de que, por mais simples que seja essa queda, certamente tem consequência, porque ainda eu não vi ninguém cair, por mais que se levante ligeiro, bate a poeira, isso nem doeu, mas fica um machucadinho, uma raladura, fica uma marca, fica uma consequência. Às vezes, se ela é maior, uma consequência mais profunda, que precisa de um tratamento maior. Às vezes, por mais que seja uma raladura, ainda incomoda. Passa dias você se lembrando daquilo que aconteceu, né? E aí o fato é que, diante de tudo isso, o homem, ele tem esse dom que é dado por Deus, através do qual nós podemos escolher entre aquilo que é certo e errado, entre o bem e o mal. Diante da circunstância de que o livre-arbítrio é dado a Adão, naquele princípio, mas uma vez que ele peca, o seu arbítrio se torna escravo, principalmente para escolher o bem. Aí você vai dizer, não, mas eu conheço pessoas que escolhem perfeitamente. Nós tratamos disso na lição anterior, só para deixar claro, é a segunda vez que nós tocamos nesse ponto sobre arbítrio. A lição anterior já falava sobre isso, e nesta lição eu fiz questão de enfatizar que você vai encontrar pessoas que é livre para negociar.
Pode escolher a cor da casa, o tipo de carro, a mulher com quem vai casar, se quer casar ou separar, se quer morar numa cidade ou outra, o emprego. Ou seja, as pessoas que estão aí fora têm liberdade nesse tipo de escolha. Mas no tocante a escolher fugir do pecado, muitos são escravizados. Não tem a opção de sair. Você vai encontrar pessoas que dizem: olha, eu luto contra a pornografia e sou escravizado por ela. Eu luto contra a mentira. Eu luto contra o álcool, contra as drogas. E muitos são escravizados por ela. É fato hoje que quem lida, por exemplo, com situações de dependência química, não existe uma comunidade de psicólogos que não seja favorável à fé como um instrumento para auxílio também. Sozinho se torna muito mais complexo. Ou seja, apesar de que há uma rejeição na mídia como um todo ao aspecto da fé, né? Querem tratar apenas pelo lado científico, ainda assim, aqueles que estão lidando com o dia a dia sabem que aquele que tem fé em Deus, crê em algo, embora que seja de qualquer outra vertente, ele sabe que é importante para a saída daquela situação, né? E agora, este homem tem dificuldade de escolher Deus. E aí? Como foi que nós lidamos com isso? O amor gracioso de Jesus nos alcançou. E é exatamente, né? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Uma vez que caminhamos com Jesus, agora sim temos a opção de dizer não ao pecado. É exatamente o que 1 de João vai falar, né? Que o poder do sangue de Jesus, ele nos capacita, né? E nos limpa, nos dá ferramentas para caminharmos longe do pecado, a partir da liberdade em Cristo Jesus. Ou seja, somente através do conhecimento de Cristo, aceitando-o como Senhor e Salvador, é que o homem agora tem a habilidade de dizer: não, eu não quero, não, eu não vou. Por mais que seja tentado, e é disso que Paulo fala aos Coríntios, né? Não veio sobre vós tentação senão humana. E essa tentação não é além daquilo que pode suportar. E ainda assim, Deus prover o escape. Então nós somos agora habilitados pelo Senhor, uma vez que somos livres, uma vez que o confessamos como nosso Senhor e Salvador, para escolher pecar ou não. Por isso que o nosso peso de responsabilidade aumenta. Porque uma vez sendo instruídos pelo Senhor, agora os nossos pecados é como se tivesse um agravante a mais, porque nós podemos escolher. Nós podemos dizer não. Não, eu não vou ceder, o Espírito Santo me ajuda. Eu não quero andar desse jeito, eu não quero ser desse jeito. Eu preciso andar em novidade de vida e transformação de vida. Né? E esse é o conceito de livre-arbítrio apresentado aqui pela lição, né? Ao mesmo tempo ele também apresenta a soberania divina, que é o quê? Uma vez que o Senhor é o poderoso Senhor da terra, o arquiteto do universo, criador de todas as coisas, o soberano Deus, santo, justo, poderoso que nós servimos, não perca esse cenário, porque senão sua vida cristã vai se esvaziar. Não perca a ideia de quem Deus é, quem Cristo é. O Cristo que nós servimos é santo. Não aceita um relacionamento de qualquer maneira. E eu até falava com os amigos esses dias que nós precisamos dar uma revisada sobre quem Cristo é. O quanto que Ele sofreu por nós, o quão amoroso Ele é, o quão sacrificioso foi a sua entrega na cruz por nós. Porque se nós tivermos essa dimensão muito clara na nossa frente, a nossa forma de entrar na igreja vai ser diferente, a nossa forma de adorar no culto vai ser diferente, a nossa forma de viver a nossa vida cristã vai ser diferente. Não vai ser o crente do domingo, diz: é dia de ir para a igreja, deixa eu cumprir mais essa tabela, na segunda-feira eu sou uma pessoa qualquer. Não, você vai viver para a realidade de que Cristo está presente e andando conosco em todo o tempo. E uma vez sabendo que o poderoso Senhor da terra nos acompanha, nos guia, está conosco, a nossa forma de agir é diferente. Ou não? Sabe por que eu digo isso? Porque diante de uma autoridade, nosso comportamento muda. Sim ou não? É ou não é? A gente parece que se ajeita, não se ajeita não. Chega uma personalidade importante, a gente: eita, rapaz, fulano chegou. Peraí, deixa eu falar diferente aqui, deixa eu me comportar diferente. Agora imagine se nós tivermos frequentemente na nossa mente a convicção de que a pessoa mais importante do universo está em nós e conosco.
Será que a nossa vida cristã, o nosso comportamento, a nossa forma de falar, agir e pensar não será diferente? Nós não podemos nos acostumar, irmãos, como se Cristo não estivesse conosco, como se o Espírito Santo não habitasse em nós. Só uma revisão do nosso estudo de Cristo, de quem Cristo é, nos fará cristãos mais profundos, mais amorosos. Independente do que esteja acontecendo na igreja, independente do que os outros estejam fazendo, a nossa vida cristã, a nossa devoção pessoal estará mais alinhada com o nosso Senhor. E uma vez que a nossa devoção pessoal esteja alinhada com o nosso Senhor, a nossa devoção comunitária também sofrerá mudanças. E aí a gente consegue caminhar de forma mais firme com o nosso Senhor. Soberania de Deus, Ele é o Senhor, Ele é Deus. E todas as ações de Deus, elas são fundamentadas no seu amor, justiça e sabedoria. Ou seja, o fato de Deus dar ao homem a possibilidade de escolher não tira a sua soberania. Ele é soberano. Mas mesmo assim, soberano do jeito que Ele é, Ele lançou a sua palavra e deixou ela como regra. E uma vez que Ele lançou a sua palavra, Ele agora age de acordo com aquilo que Ele instruiu, de acordo com aquilo que Ele projetou. Apesar dele ser um Deus que faz o que quiser, intervém na história como Ele quiser, Ele tem um projeto para toda a humanidade. Um projeto de redenção que segue princípios, regras sistemáticas de como agir. E Ele agora, mesmo sendo poderoso Senhor, Ele se submete a isso. De modo que Ele afirma: a alma que pecar, esta morrerá. E Ele não muda isso. Ele poderia dizer assim: não vai morrer mais. Ou meu filhinho pecou, eu dei liberdade para ele, não vai morrer mais. Não, Ele disse: eu disse que morreria, vai morrer. Mas ainda assim, eu vou prover uma redenção. E essa redenção vai me custar caro, mas eu não desvio da minha palavra. Esse projeto de redenção vai custar o meu próprio filho, para que aquele que pecou contra mim morra, mas não morra mais fisicamente, morra para si mesmo e deposite a sua fé no meu filho, porque vai me custar mais. Entenda isso, irmãos, foi muito sacrificioso para Deus. O poderoso Senhor, Ele não abriu mão da sua soberania. Ele proveu o seu filho para nos resgatar e nos restaurar a Ele. Se você perde essa dimensão, seu cristianismo fica um clube. Mas se você tem na sua frente essa dimensão clara, a nossa espiritualidade aflora, o nosso espírito se alinha com o de nosso Cristo e Senhor. E agora Ele não perde a sua soberania. Ele continua poderoso Senhor, dando ao homem a possibilidade de se conectar com Ele. Mas ainda assim, Ele não tira, Ele não corta, Ele não subtrai a responsabilidade humana. Ele disse: olha, a regra é clara. Pecou, vai morrer. Eu promovo uma redenção para aquele que pecar. Uma forma de ter os seus pecados perdoados. Mas não o obrigo a isso. Eu lhe dou a opção de escolher crer no sacrifício do meu filho ou não. E ainda faço mais por você. Envio o meu Espírito, que lhe esclarece e lhe convence do pecado, da justiça e do juízo. De modo que qualquer homem, mulher, criança, jovem, adulto, que seja sentenciado ao inferno, ele não o fez por desconhecimento. Ele o fez por rebelião. Ele disse: eu não quero aceitar o amor de Deus. Eu não creio nisso. Porque o Espírito o convence, o aponta para Deus, o revela para Deus. É muito sério isso. É muito pesado isso. Então o homem tem a responsabilidade. A nossa responsabilidade não foi afetada. Deus dá o direito de obedecer ou não. Mas também, como diz Hebreus capítulo 4, versículo 13: todas as coisas estão patentes e nuas aos olhos daquele com quem haveremos de prestar conta. Como diz o Salmo 50, 21: pensavas que eu era o teu parceiro? Pensava que eu era como tu? Eis que te arguirei e te chamarei a prestar contas. Ou seja, o homem tem agora a possibilidade de restauração a Deus. Uma vez que ele não o fez, saiba, todos nós compareceremos diante do justo juiz. É uma realidade. Eu sei que o povo não gosta mais de juízo final, não faz mais sucesso esse tipo de pregação, mas saiba
todos nós compareceremos diante do justo juiz. Haverá. Eu estava vendo, talvez um dos pregadores, o José conhece muito bem, já fiz referência a ele ontem na oração, Leonardo Ravenhill, um homem assim muito profundo e sem muitas papas na língua com relação, eu acho que falecido já há algum tempo, mas escreveu um livro que eu acredito que todo cristão deveria ler, porque tarda o pleno avivamento. Ele foi escrito em 1989, ele foi publicado. Ele olhava para o cenário americano e europeu da realidade cristã. Se você ler, você diz, mas está acontecendo aqui. Mas se eu não soubesse que era de 89, eu dizia que tinha sido escrito agora. E ele apresenta um cenário, porque tarda este avivamento que tanto nós gostamos de falar. E por incrível que possa parecer, não é falta de vontade de Deus, não é porque Deus não queira avivar o seu povo, é porque os nossos altares estão muito cheios de cinza e abandonados. E ainda digo mais, não é mágica. É a canção que as crianças cantam aí. Leia a Bíblia e faça oração para poder crescer. Parece que a gente faltou esta aula de EBD, mas ainda é assim. Jejum, Bíblia e oração. Eu sei que não atrai muito, não lota igreja esses temas, que é exatamente o que Hebreu vai dizer. Tudo que a gente vivenciou até aqui, Hebreu diz, foram sombras. Porque Deus falou pelos profetas, falou pela lei, mas agora Ele fala pelo Filho, autor e consumador da nossa fé. Então assim, Ele mostra todo um desenho de homens que não tiveram a sua vida por preciosa, mas escolheram o Senhor em situações extremamente adversas. Eles disseram sim para o Senhor. E toda essa caminhada de Deus com o homem é uma caminhada de aprendizado e de abandono do seu próprio eu para viver para Deus. E aí ele traz lá do jardim, e eu imagino várias vezes, mas imagino não, a Bíblia relata, várias vezes Deus chateado com algumas situações, mas com esperança de que esse homem que ele criou se volte para ele e o ame, né? E aí você vai ver aqui, de repente, você tem aqui Caim e Abel, dois ali figurados, 50% quis o Senhor, 50% não quis. As mesmas condições. O que é que Abel faz? Dá o seu melhor sacrifício. Precisava? Não, poderia ter dado sobra, sei lá. Ele disse, não, eu vou dar o meu melhor. Caim disse, eu não vou dar não. E naquele momento, a gente estudando, eu achei muito interessante uma fala que eu escutei esses dias, que Caim naquele momento, ao matar Abel, ele não odiava o seu irmão, ele odiava Deus. Vida em comunidade, ela só é possível quando nós temos uma restauração da nossa comunhão com Deus. Porque se a nossa comunhão com Deus não estiver alinhada, nós vamos viver em comunidade tentando matar nossos irmãos. Entende isso? Então muitas vezes as nossas indisposições comunitárias não tem a ver necessariamente com o irmão, tem a ver com o nosso alinhamento com Deus, que precisa ser corrigido. Você não vai poder faltar o Seja Reino, que tem umas coisas assim muito doidas no próximo sábado para a gente falar e tratar sobre diversos temas sobre isso, sobre o reino de Deus, né? Já estou dando uma deixa aqui, vá para o Seja Reino sábado, então a gente vai estar lá buscando o Senhor. A gente trata, né? Você não ser correspondido é algo desafiador. E aí, rapaz, a gente se lembra, sabe de quem? Oséias e Gomer. Eu imagino Deus dando a notícia para Oséias. Oséias, quero que você case. Ele disse, Senhor, por que mesmo? Senão eu quero que você case, eu tenho uma menina boa para você, rapaz. Tem uma menina boa. Quem é, Senhor? O nome dela é Gomer. Senhor, eu só conheço uma Gomer aqui na comunidade e ela é de uma casa de acesso livre, uma casa de facilidades, como diz meu amigo Jardres, né? Ela é de uma casa de facilidade, Senhor. Ele disse, é essa Gomer, Senhor, aquela mesmo, Senhor, eu sou o profeta, Senhor, eu tenho uma reputação, Senhor. O que o povo vai dizer de mim, eu vou casar com aquela mulher? Ele disse, vai lá, casa com ela.
e mostra, e eu não vou prolongar aqui, como é o meu amor pelo povo de Israel. E aí não é interessante porque Oséias tira essa mulher dessa casa de facilidades, leva para casa, veste, dá tudo, alimenta, tem filhos com ela, tem um relacionamento sólido com ela, dá tudo, ela pode tudo. Aí você está dizendo assim, rapaz, uma mulher dessa teve muita sorte. Era deste ambiente, foi, casou, está aí, digna na sociedade, que maravilha. Ela jamais voltará para lá. Sabe o que Gomer faz? Volta. Aí o Senhor diz, Oséias, vai atrás da mulher. Ele diz, Senhor, não vou mais não, Senhor. Ou não. Atirei de lá, vai. E diz as escrituras que Oséias chega e ele se depara com uma cena incrível para os nossos olhos, que nos dá uma pequena amostra do que é o amor de Deus. Está lá a mulher dele tendo relações com outro camarada, em vez dele puxar, dar uma surra nela, coisa do gênero, como infelizmente a sociedade tenta fazer, o que é que ele faz? Chama os camaradas, compra-a de volta, paga da prata, da servada e leva. Fala com os donos da casa de facilidades, trate ela bem, pelo menos não judeie dela. E era uma forma que Deus estava tentando dizer para o povo de Israel, disse assim, são vocês, eu dou tudo, cuide, na primeira oportunidade vocês me traem, vocês voltam para o pecado de vocês voltam para praticar aquilo que eu condenava, eu tiro vocês da lama, dou um nome, restabeleço, dou vida, dou liberdade, dou tudo, e na primeira oportunidade vocês me traem, quebram a aliança que eu fiz com vocês. Assim são vocês, assim somos nós, inclinados. Mas agora, uma vez livres, que aí o homem, é preciso que se diga, Deus é soberano, Deus demonstra o seu amor, Ele dá ao homem a possibilidade de escolher, mas dá também ao homem a certeza de que ele será julgado, porque o amor de Deus é infinito. O homem não poderá chegar diante de Deus e dizer, Deus, o Senhor não me amou. O Senhor vai dizer assim, eu te amei com amores, e te atraí com os meus braços de misericórdia, tu não quis. Tu vai prestar a tua conta. E aí nós temos aqui o fato da queda, que era uma possibilidade, como o irmão Eduardo colocou muito bem aqui. Deus poderia ter travado lá, ter feito um cercadinho com relação à árvore aqui, mas não fez, diz escolha. Então havia uma possibilidade. Adão poderia pecar, o que é que ele não deveria fazê-lo? Como nós podemos pecar, nós não devemos fazê-lo. Por isso que a instrução da palavra de Deus ela é necessária e precisa estar diante de nós. Ontem nós falamos aqui na oração, uma bênção, mostrando que há uma necessidade de nós, pais, aplicarmos Deuteronômio 6. Falarmos sobre a palavra de Deus ao levantar, ao deitar, assentado, em pé, né? Comendo, deixando de comer, caminhando, andando, ou seja, ter ela escrita nos umbrais, ter ela escrita na mente, na testa, na mão. Para quê? Para que nós andemos em comunhão com o nosso Deus, porque o homem tem uma facilidade de se esquecer da benevolência de Deus e passar a viver segundo os seus próprios desejos. E nós somos fruto daquilo que nós nos alimentamos, irmãos. Há uma luta, entenda, nós vivemos uma guerra. Se você está distraído aí, eu não posso fazer nada, mas nós vivemos uma guerra, e a nossa guerra acaba sendo uma guerra dupla, porque há uma guerra espiritual entre aquilo que é vontade de Deus para essa humanidade e aquilo que é vontade do diabo para a humanidade. E há uma guerra entre nós mesmos, quando o nosso próprio inimigo é o nosso eu, o desejo de estar no controle de todas as coisas. Ou você não é como eu, que ora entregando algo para Deus e se levanta tomando da mão de Deus? Porque eu basicamente faço isso. Eu digo, Senhor, olha, resolve essa causa. Eu levanto e digo, eu mesmo vou resolver. Eu vou fazer assim. E eu nem espero o que Deus tem para fazer. Aí Deus diz, gente, é eu ou é tu que vai resolver? Porque se for eu, deixa que eu resolvo. Deixa que eu trato, deixa que eu faço acontecer. E agora, essa queda era uma possibilidade, mas gerou, talvez imediatamente, eu fiz a narrativa aqui no início da aula, Adão come, olha para o seu corpo e diz, não morri, estou bonzinho. Oxe, Deus disse que eu ia morrer, eu não morri não. Só que ele não sabia que se tratava de uma morte espiritual. Agora aquele homem estava esvaziado de Deus, da comunhão com Deus.
estava esvaziado de um relacionamento profundo com Deus. Não tem como nós ignorarmos a morte, o pecado, o desejo de ser igual a Deus é o princípio da queda. O que motiva o coração de Eva para ir atrás daquele fruto? A possibilidade de ter os olhos abertos, de ser como Deus, de ocupar espaço que não é dele. Ou seja, o Deus que nós servimos não divide a sua glória com ninguém. Entenda, isso é fato, irmãos. E agora esse homem cai, passa agora por um aspecto da morte espiritual, perda de comunhão com o seu Senhor, e o resultado é a morte física. Alguns comentadores até dizem: nós fomos feitos para a eternidade e para a imortalidade, mas diante do pecado, abreviou-se a nossa vida. Agora o homem, uma vez que peca, tem tanto morte espiritual como morte física. E aí qual é o problema? Há um que a gente chama de delay no sistema de mídia, né? Há um distanciamento. O cara morre espiritualmente e passa um tempo para morrer fisicamente. E essa morte espiritual é uma perca dos desejos por aquilo que é eterno, por aquilo que é espiritual. Queridos, a antessala da frieza espiritual é exatamente a perda de comunhão com Deus. É perfeitamente possível você caminhar após estar em déficit de relacionamento com Deus, caminhar para a igreja por anos, sem sentir a presença de Deus, sem sentir paz no seu coração, sem sentir comunhão com o seu Criador. Eu costumo dizer que quem já andou em São Luís do Maranhão, e Teresina está ficando igualzinho, tem uma coisa terrível lá, é quando você perde um retorno. Moço, para você encontrar outro, você anda. Você diz: Jesus, eu não encontro mais não. Mas o fato é que você vai ali, e Teresina já está desse modo, fechou todos os retornos próximos. Então você perdeu o retorno aqui, misericórdia. Aí meio mundo de carro, e aí você vai até fazer um retorno. E basicamente tem sido isso a jornada. Alguém perdeu um retorno para a graça de Deus, e agora tem que andar, e às vezes ele nem percebe em que direção ele está, mas o retorno ficou lá atrás, e ele continua metendo o pé na direção errada, achando com tudo, com todo vigor, com toda firmeza, dizendo: eu estou firme, eu estou bem, e pisa o pé, e vou chegar, e não sabia ele que o retorno estava lá atrás para a graça e misericórdia de Deus. Porque eu tenho dito, ativismo religioso não é comunhão com Deus. Há uma grande diferença em servir a obra de Deus e servir o Deus da obra. Entenda isso. É disso que Pedro e toda a comunidade apostólica fala em Atos 6. Chega lá e veja que toda vez que a igreja cresce, problemas aparecem. Note lá, Atos 2, 120 crentes, né? 120 crentes. Espírito Santo desce, Pedro prega, milagre acontece, 3.000. Imediatamente a secretaria da igreja teve que emitir 3.000 carteirinhas de membro. Quase 3.000 carteirinhas de membro. Imagine, cadastro demais para ser feito, né? Aí outra pregação, 5.000, vai para 8.000. Uma igreja que estava com 120, vai para 8.000 crentes. O que acontece? Confusão, porque crente também dá um valor a uma confusãozinha que só Jesus na causa, né? Então logo imediatamente, antes de chegar em Atos 6, as viúvas já estão sendo esquecidas na distribuição diária. Já não está sobrando comida para as viúvas gregas. Chegam para os apóstolos. Apóstolos, tem gente murmurando ali. Por quê? Estão ficando fora da distribuição diária. E agora o que a gente vai fazer? Pedro e os apóstolos poderiam ter dito assim: oxe, nós somos o colegiado apostólico, é Jesus que está conosco, nós vamos decidir isso aí, bota um apóstolo para lá, para resolver essa parada lá, porque nós temos Jesus. Pedro disse: como é? Estão ficando esquecidos? É. Olhem, vocês não são crentes? Somos. Não são cheios do Espírito Santo? Somos. Pois nós vamos separar aqui alguns para cuidar disso, porque nós vamos cuidar de fazer o quê? Orar e ler a Bíblia. E sabe por que você conhece o cristianismo até hoje? Porque eles, em vez de resolver problema de distribuição diária, eles foram orar e ler a Bíblia. E é assim que a comunidade vai crescer saudável. É quando o povo de Deus, a liderança de Deus, não se desgasta só em aspecto administrativo, mas se volta para o Senhor da obra, para o dono da obra, não negligenciando oração e leitura da palavra de Deus. Aqui nós temos diante de nós a seguinte situação, e aí eu preciso dizer que o Deus que nós servimos, ele é misericordioso, mas ele é juiz. O que é que ele chama Adão aqui? Ele diz: olha, Adão, onde tu estás? A resposta certa de Adão era assim: Senhor, estou aqui perdido.
Eu me perdi do Senhor. Eu dei ouvido àquilo que eu não deveria dar ouvido, Senhor, e desobedeci à tua vontade, Senhor. Ele pega agora, faz o que nós somos especialistas em fazer. Transferimos responsabilidade. Deus chega e diz: Adão, foi que houve? Senhor, eu ouvi a tua voz e temi. Por que, Adão? Porque eu estava nu, Senhor. Quem te disse que tu estava nu? Tu comeste, tu fez aquilo que tu não deveria fazer, não foi, Adão? Ele disse: foi, Senhor. Eu fiz. Poderia ter dito isso. Ele disse: não, Senhor, foi a mulher que tu me deu, Senhor. E desde então, irmãos, nós botamos a culpa na mulher por as coisas que não dão certo dentro de casa. O Eduardo aqui já reclama que está repreendida essa palavra. Mas o fato é, em vez dele ter dito: foi mesmo, Senhor, eu sou desobediente, eu poderia ter escolhido amar o Senhor, eu não amei. Não. Sabe por quê? Porque nós nos desculpamos mais do que nos arrependemos. Nós somos mais especialistas em nos desculpar do que em nos arrepender. Ele deveria ter se rasgado e ter dito: foi eu mesmo, Senhor. Foi eu era o sacerdote dessa casa, eu era o líder desse lar, o Senhor me constituiu como cabeça, me deu uma adjuntora para que não estivesse sozinho. Eu respondo pelo fracasso espiritual da minha casa, eu respondo pela falta de comunhão da minha casa contigo, Senhor. Eu sou o responsável, ou o irresponsável no caso. Mas não, ele transfere para a mulher imediatamente, como aprendeu com o marido, diz: não, Senhor, foi a serpente. Ou seja, no final das contas, ele está dizendo: Senhor, foi o Senhor que possibilitou isso. Foi o Senhor que deixou que isso acontecesse. Então, no final das contas, Senhor, a culpa não é dela, não é minha, é sua. E aí o Deus que nós servimos, Ele é um Deus juiz. Ele diz: olha, tem consequências. O que vocês fizeram tem consequências. Traz prejuízos. E a primeira coisa: eu não vou passar a mão na cabeça de vocês. Vocês serão expulsos. Aí chama cada um deles e sentencia: você, serpente, vai comer terra, vai arrastar a barriga no pó. Porém, inimizade entre vocês duas. Ali Deus já estava dizendo assim: lá no processo de redenção, a gente conversa aqui, né? Segura aí, mulher, vou aumentar tuas. Lá não diz que não ia ter dores, não. O pessoal diz: ô Eva, para que, Eva, que tu foi coisar? Ele diz: aumentarei sobremaneira tuas dores. Já ia doer. Aí Deus botou e disse assim: para tu te lembrar também, vai doer mais. Adão, tu vai comer agora teu pão com fadiga. Não é que tu vai passar a trabalhar. Tu vai passar agora a sofrer as consequências do teu trabalho. Ou seja, vai fadigar, vai suar, vai comer o pão com dores. Mas ainda assim, e aí vocês estão fora do meu jardim. Vocês serão expulsos. E aí imediatamente Deus diz assim: mas eu vou vestir vocês decentemente. Vocês não vão ficar vestidos, vocês são meus filhos. Vocês não vão andar aí com a folha de figueira cozida. E aí acontece o primeiro sacrifício. Alguém tem que dar a vida para vestir outros. Alguém tem que pagar com a vida para que outros pudessem viver dignamente. E aí o primeiro animal sofre ali morte para que aquela pele seja feito ali roupas para aqueles seres. E aí o homem perde aquilo que ele tinha diariamente, que era a comunhão diária. Toda vez a viração do dia, ou seja, 6 horas da manhã, 6 horas da tarde, estava lá Deus conversando com o homem, dialogando, uma proximidade. Agora há um distanciamento. Mas ainda assim, o primeiro homem, apesar de por ele ter o estigma do pecado, ele também já é alcançado pelaquilo que Cristo faria. Porque para Deus, como Deus não está dentro do cenário da história, para nós, o sacrifício de Cristo aconteceu historicamente há alguns anos. Para Deus, é o Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo. Ou seja, Deus fora da história, Ele não vê um traço anual. Ele vê que o seu Cristo já foi sacrificado, antes mesmo de tudo começar. Porque Ele está fora da história. E agora, todos aqueles no Antigo Testamento, todos aqueles antes do sacrifício de Jesus, que morreram, eles morreram com fé e esperança naquilo que Cristo faria na cruz. Porque antes era só um sinal coberto de pecado. Agora, uma vez com o sacrifício de Cristo Jesus, um sacrifício completo, é o que Ele diz na cruz: está consumado, tudo. Não é só a partir dali, é uma cobertura daquilo que ficou no passado. E aí assim, Adão, aqueles que morreram com expectativa no Senhor, desta redenção, todos eles são alcançados pelo Senhor.
Pode fazer. Se eu souber responder, se eu não souber, tem teólogo aqui para isso. Não, ali, o que acontece? Ali Davi estava diante de uma situação de oração de arrependimento. Você fala do Salmo 51, né? Davi peca. E aí o que acontece? É muito comum o homem relativizar o seu pecado. Por isso que nós somos péssimos juízes de nós mesmos. A sentença e juízo para a nossa própria vida não pode vir de nós mesmos. Eu me sentencio, eu me penitencio. Não funciona desse jeito. Tem um padrão das Escrituras. É por isso que o crente não pode ser crente sozinho lá na sua casa. Ele precisa da comunidade para acertar a sua doutrina, para acertar a sua comunhão doutrinária. Davi agora ali, diante do confronto de Natan, ele passou um ano fingindo que estava tudo bem. Mas certamente sem aquela comunhão com Deus, com dificuldade para se apresentar diante de Deus, para falar com o seu Senhor. Quando Natan o confronta, que ele cai em si, é que ele há uma confissão dos seus pecados. E ele diz, ali já saudosista, não de algo que fosse acontecer ou que não deveria acontecer, mas algo que ele já tinha perdido. Porque ele já tinha perdido com comunhão com o Espírito Santo, ele só se deu conta, ele só teve a sua consciência alertada. Nem percebia que tinha perdido. Na realidade a gente percebe, sabe por quê? Porque quando a gente peca, a gente sabe que pecou. A gente às vezes finge que está tudo bem, mas a gente sabe que errou. Esse é o principal fato. Irmãos, eu costumo dizer que talvez seja uma das coisas mais sérias. Hoje, infelizmente, especialmente lideranças, tem mais vergonha da sociedade e do seu povo do que de Deus. Porque em nome de manter o status e a divulgação pública de quem ele não acerta a sua vida com Deus. Ou seja, é melhor dizer assim, Deus, com o Senhor eu me resolvo depois. Aqui o povo vai achar que eu sou o bambambam. E o que tem de gente sustentado isso, e Davi fez isso por um ano, tentou remediar de tudo quanto é jeito, matou, adulterou, né, puxou, escondeu, fez daqui, ficou naquele puxa-encolhe, né, puxando, cobrindo a cabeça, descobrindo os pés, e com aquele famoso lençol curto, até que chega um homem de Deus e o confronta. E aí a melhor situação de Davi, que é correr para os pés do Senhor, ele poderia ter matado Natan e abafado o caso, e continuado sua vida de pecado, como muitos têm feito, matado os profetas que os alertam. Mas Davi cai de joelhos e diz assim, Senhor, é verdade, eu pequei contra ti, eu pequei contra os céus, mas me arrependo, eu quero acertar a minha vida contigo. E Deus diz, não morrerás. E é para esse mesmo homem que Deus diz assim, tu és segundo o meu coração, porque é sinceridade diante de Deus. Em vez dele ter corrido do seu erro, ele acertou sua vida. Irmãos, é como diz o profeta Joel, toque a trombeta em Sião, a trombeta que nós precisamos tocar sobre alerta de pecado. Talvez já foi muito importante ela ser tocada lá fora, mas hoje mais do que necessário, é necessário ela ser tocada, o alerta dentro dos nossos arraiais, dizendo, acerte a sua vida com Deus. Esse é o ponto-chave. Irmão José, porque é um monólogo aqui, enfim. Como se dava no Antigo Testamento, né? Que agora o derramamento do Espírito está sobre toda a carne. Querer ser obrigado mesmo, né? Eu prefiro ser obrigado mesmo a estar com Deus, né? Mas as consequências, e com isso eu encerro, irmãos. A consciência do pecado, a perda de comunhão com Deus. Eu achei fantástico, dando uma estudada esses dias, falando sobre a teologia do exílio. Eu já falei aqui uma outra vez, que com essa expulsão do jardim, de algum modo, todos nós nascemos fora de casa. Então há um desejo no nosso coração pela presença de Deus. É o que eu até citei ontem, que Agostinho diz, né? Agostinho, em Confissões, ele vai falar que, porque tu nos fizeste para ti, e inquieto está o meu coração, o nosso coração, enquanto não repousar em ti. Ou seja, enquanto o homem não se volta para Deus, ele vai procurar em tudo quanto é lugar, porque ele nasceu fora de casa e ele deseja retornar para esse ambiente de casa de Deus, de local de Deus, de comunhão com Deus. As consequências, consciência do pecado, a perda da comunhão com Deus, a transmissão do pecado para a espécie humana, ou seja, é como Paulo vai dizer, em Adão todos pecaram e pelo homem entrou o pecado. Mas Paulo não deixa sem resposta, né?
Ele diz também, e pelo um homem entrou salvação. O nosso Cristo, o último Adão, que agora veio restaurar todas as coisas. Outro ponto, a enfermidade da terra, ou seja, o pecado de Adão teve consequências terríveis, de modo que o planeta enfermou, nasceu abrolhos, nasceu dificuldades na terra, por causa exatamente do pecado. E outro ponto é a própria morte física, né? De modo que a morte física não era para ser uma realidade. E é assim, acho que o sábio Salomão diz que, se não me engano, em Eclesiastes ou Cantares, ele fala sobre que nós fomos feitos para a eternidade. Ou seja, você vai ver que todo e qualquer homem, ninguém pensa que vai morrer. Nossos empreendimentos são empreendimentos para a eternidade. Nós queremos ficar para a semente. Por mais que seja difícil a vida, ninguém quer morrer, né? Ninguém quer, de fato, abrir mão disso tudo. Ou seja, nós fazemos planos a tão longo prazo, como se nós fôssemos viver 100, 200 anos. Porque há aquele sentimento de eternidade no nosso coração. Mas o fato é que a morte física se tornou uma realidade em função do pecado ali estabelecido por Adão, e foi passando, de modo que Deus foi encurtando cada vez mais. E hoje, o que nós temos de compreensão é que é dado ao homem viver 70 anos. O que passa disso é canseira e fadiga. E pela robustez do corpo, pelo cuidado, você pode chegar a viver muito mais, mas aquelas limitações características da idade. Bom, meus irmãos, eu agradeço que os irmãos tenham ficado até aqui, nos escutando. Nós falamos sobre a doutrina do homem. Na próxima lição, nós vamos falar sobre o início da civilização humana. Tem sido uma lição muito boa, falando sobre as nossas origens. Obrigado, você que vai nos assistir pelas redes sociais, e você que esteja aqui. Não falte Escola Bíblica Dominical, meus irmãos. É uma chance de aprendizado, de comunhão, de um momento com Deus. Então, se você que não é matriculado, se matricule, adquira a lição, esteja aqui conosco, em nome de Jesus. Se coloque de pé por bondade. Quero pedir para o professor Jardes nos dirigir em oração. Amém.